Meu pai foi uma pessoa muito honesta, tanto que morreu pobre, morreu ganhando R$ 1.000 por mês. O meu dinheiro eu jogo fora. Eu sou perdulário mesmo. Eu nunca guardei nada porque eu não vou levar nada pro cemitério, nem o corpo a gente leva. Eles chegaram no auge da carreira com muita fama e salários milionários. Mas muitos não administraram bem suas fortunas ao longo da vida, acabaram perdendo tudo e caíram na miséria. Hoje, você verá 15 artistas famosos que no auge da carreira ganharam muito dinheiro, mas acabaram morrendo esquecidos na pobreza. Manuel dos Santos, o Garrincha, é considerado o maior ponta-direita da história do futebol. Nascido em Magé, começou sua carreira no Botafogo em 1953 e por lá permaneceu até 1965, conquistando diversos títulos. Garrincha foi um jogador essencial na conquista do bicampeonato mundial em 1958 e em 1962, sendo o grande astro dessa Copa após contusão de Pelé. Fora do campo, a vida pessoal de Garrincha era bem turbulenta. Foi marcada por alcoolismo e por episódios de violência. A vida boêmia do jogador cobrou um preço alto quando o craque deixou os gramados. Apesar de ter feito fortuna, perdeu muitos bens devido ao vício. No fim da vida, ele morava em uma casa de aluguel, paga pela CBF, e recebia um salário para dar aulas de futebol. Garrincha faleceu em 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, de cirrose hepática. Os custos do funeral, que arrastou multidões, foram pagos pelo cantor Agnaldo Timóteo. Eu nunca fui pessoa em pensar em ficar milionário. Bom, o dinheiro ajuda bastante. Eu quero ter pouco só para mim viver e manter minha família. O ator Cláudio Correia e Castro atuou em mais de 50 novelas, principalmente na TV Globo, incluindo grandes sucessos como Vale Tudo e Rainha da Sucata. No entanto, após se separar de sua esposa, Miriam Aires, com quem foi casado por 20 anos, ele entrou com um pedido de falência e perdeu todos os seus bens. Com isso, foi morar no famoso Retiro dos Artistas. Cláudio atribuiu sua ruína financeira à sua compulsão por compras, além da má administração do seu patrimônio. O ator faleceu aos 77 anos em 16 de agosto de 2005, vítima de falência múltipla de órgãos. O apresentador e estilista Clodovil Hernandes construiu um belo patrimônio durante seus anos de vida, especialmente após seu sucesso nos programas de televisão. Nos seus últimos anos de vida, ele cumpria seu primeiro mandato como deputado federal e recebia um salário de mais de R$15 mil. Mas boa parte do seu patrimônio era composto por 2 mansões, uma em Cotia e outra em Ubatuba. Ambas se deterioraram por falta de manutenção e foram vendidas para pagamento de dívidas deixadas pelo apresentador, que era réu em alguns processos. Quase todos os itens do seu espólio de joias, prataria, obras de arte e objetos de decoração foram vendidos em um bazar. Entre eles estava um relógio Cartier original, presente de Faustão, avaliado em R$370 mil. Todo o valor arrecadado com a venda dos itens também foi destinado ao pagamento de indenizações por ações judiciais. Vítima de um AVC, Clodovil faleceu em 17 de março de 2009. O meu dinheiro eu jogo fora. Eu sou perdulário mesmo. Eu nunca guardei nada porque eu não vou levar nada pro cemitério, nem o corpo a gente leva. A atriz Maria Vidal trabalhou no rádio, no teatro e no cinema entre as décadas de 30 e 60, além de participar de teleteatros na TV Tupi na década de 1950. No início dos anos 60, a atriz estava enfrentando muitos problemas financeiros e também levantava fundos para criar um abrigo para cachorros e gatos, pois ela cuidava de cerca de 40 animais em sua casa. Incomodados com o barulho dos bichos, seus vizinhos fizeram uma denúncia na Prefeitura de São Paulo, que recolheu os animais para serem sacrificados. Bastante deprimida com a morte dos animais e sem perspectivas devido à falta de dinheiro,
Maria Vidal tentou tirar a própria vida e faleceu no dia 14 de maio de 1963. A atriz tinha 57 anos. A popstar norte-americana Whitney Houston foi a atriz mais premiada de todos os tempos. Além disso, acumulou muitos recordes, como ser a única com 7 singles consecutivos na primeira posição das paradas de sucesso nos Estados Unidos. Infelizmente, nos seus últimos anos de vida, Whitney enfrentou muitos problemas devido à dependência química e também ao seu casamento abusivo, marcado por brigas e agressões. Com apenas 48 anos, Whitney faleceu em 11 de fevereiro de 2012 após se afogar acidentalmente na banheira de um hotel. Segundo tabloides, ela estava à beira da falência e teria de vender sua mansão para pagar processos e dívidas, envolvendo atrasos em hipotecas e impostos. Nascido em 1930 em Belém do Pará, o cantor de ritmos regionais Ari Lobo alcançou fama e sucesso ao se mudar para o Rio de Janeiro nos anos 60, a convite de Luiz Gonzaga. O cantor e compositor lançou discos que passavam por várias sonoridades, como baião, shot, cocos e até boleros. É o autor de sucessos como Súplica Cearense e Vendedor de Caranguejo. Infelizmente, Ari Lobo perdeu tudo que conquistou com a música no tratamento contra um câncer, do qual foi vítima fatal, em agosto de 1980, aos 50 anos. Na época, ele morava em Fortaleza e foi enterrado como indigente. Bastante conhecido por interpretar seu Eugênio na Escolinha do Professor Raimundo, o ator e humorista César Macedo atuou em filmes de teor adulto antes de trabalhar com Chico Anísio. Mas ele também viveu esse personagem em programas de outras emissoras. Em 2000, César sofreu um grande acidente automobilístico e, após o acidente, enfrentou dificuldades financeiras e recebeu ajuda de Gugu Liberato. Porém, nos últimos anos, ganhava menos de R$1.000 por mês. Meu pai foi uma pessoa muito honesta, tanto que morreu pobre, morreu ganhando R$1.000 por mês. Enfrentou muitos problemas de saúde e sofreu com a falta de trabalho. Ele faleceu aos 81 anos, em 2016, por complicações de uma pneumonia. O primeiro baque me desorientou completamente foi a morte da minha mãe. E o meu pai ficou tão desorientado e se afundou mais no alcoolismo. E eu segui o mesmo caminho. Filha de imigrantes italianos, a atriz Odete Lara teve uma infância e juventude marcada por tragédias. A mãe tirou a própria vida quando ela tinha 6 anos, o que a levou a um orfanato de freiras. Fortemente apegada ao pai, Odete também sofreu quando ele, doente com tuberculose, seguiu o exemplo da falecida esposa quando Odete tinha 18 anos. Ela ingressou na televisão como garota propaganda e, alguns anos depois, se tornou uma das maiores divas do cinema nacional, sendo uma das musas do cinema novo. Na TV, Odete fez novelas da Rede Tupi e da Globo no início dos anos 90. Mas depois disso, decidiu abandonar a carreira. Converteu-se ao budismo e foi para um autoexílio em um sítio em Nova Friburgo. Odete Lara precisou retornar ao Rio devido ao agravamento dos seus problemas de saúde. Quando faleceu aos 85 anos, vítima de um infarto em fevereiro de 2015, ela estava vivendo em uma casa de repouso. Um dos maiores fenômenos do rádio e da TV, Jacinto Figueira Júnior, começou a trabalhar na área nos anos 60. Em 68, ele se tornou o apresentador do programa semanal O Homem do Sapato Branco e foi o responsável por fazer o SBT se tornar líder de audiência. Considerado o criador do gênero Mundo Cão de programas televisivos, Jacinto chegou a se eleger deputado estadual, mas foi cassado. Ele ainda passou por outras emissoras de TV após o SBT. Contudo, em 2001, sofreu um derrame e ficou com sequelas. Ele já tinha muitas dívidas e teve diversos problemas financeiros. Assim,
morreu pobre em dezembro de 2005, aos 78 anos, em decorrência de problemas pulmonares. O cantor e compositor Sérgio Murilo fez parte da pré-Jovem Guarda e integrou o movimento com outros cantores, como os irmãos Celi e Tony Campelo e Carlos Gonzaga. Seus primeiros registros musicais foram marcantes no rádio e ele chegou a ser eleito o rei do rock no Brasil em 1961. Após mudar seu repertório nos anos 60, ele lançou compactos simples na década de 70. Mas nos anos 80, Sérgio Murilo caiu no esquecimento e mergulhou em uma depressão profunda após lançar 2 discos que não tiveram repercussão. No fim de sua vida, ele morava com a mãe e era ignorado pelo meio artístico. O cantor faleceu em 19 de fevereiro de 92, aos 50 anos. Sérgio Augusto Bustamante, mais conhecido como Serguei, foi um dos grandes ícones do rock nacional, apesar de não ter atingido sucesso comercial. De uma família de classe média alta, ele morou em Nova York na juventude, onde se apaixonou pela música. Uma das coisas que lhe deu fama foi seu suposto relacionamento com a artista Janis Joplin, quem conheceu em 1969. Nos anos 90 e 2000, após viver anos de exclusão, voltou à popularidade com participações em programas de TV, shows e desfiles de moda. Mas mesmo assim, seguiu enfrentando dificuldades financeiras até o fim da vida. Ele morou por muitos anos em Saquarema e faleceu em 7 de junho de 2019, aos 85 anos de pneumonia. O ator Francisco de Franco começou sua carreira nos anos 50, trabalhando no circo e em programas humorísticos. Ele atuou em Um Certo Capitão Rodrigo e em comerciais. Fez sua estreia na TV em 1971, na novela Bandeira 2, mas se consagrou em Jerônimo, o Herói do Sertão. Se tornou um dos principais galãs da TV, mas depois começou a trabalhar como diretor de produção. No fim de sua vida, Francisco tinha perdido todo o patrimônio que construiu ao longo da vida e trabalhava como motorista. Ele faleceu em abril de 2001, vítima de um câncer de pulmão aos 62 anos. Só agora que eu vim perceber que eu passei a vida inteira como um operário de uma fábrica de ilusão e que era pior, vivendo da própria. Nascida na França, a atriz Henriette Moreau foi uma das grandes damas do teatro brasileiro. Ela começou sua carreira aqui dando aulas a atores, mas alguns anos depois fez sua estreia nos palcos. Henriette trabalhou em grandes sucessos com a vanguarda do Grupo Oficina e ganhou diversos prêmios. No entanto, em 82, ela começou a ter problemas de saúde e teve de se afastar dos palcos. Em 1987, ela teve uma isquemia cerebral que a deixou paralítica e passou a viver em uma clínica geriátrica, longe do glamour do teatro. Anos depois, em dezembro de 1990, Henriette faleceu de parada cardíaca, aos 82 anos. Bastante reconhecida por ser a intérprete da personagem Dona Charanga da Escolinha do Professor Raimundo, a atriz e comediante Marina Miranda trabalhou também em outros humorísticos de sucesso, como Os Trapalhões e Balança Mas Não Cai. Sua carreira também foi marcada por outros personagens icônicos em grandes novelas, como Dona Xepa e O Dono do Mundo. Nos seus últimos anos de vida, Marina conviveu com uma grande tristeza: sua demissão da Record, em seus 85 anos. Na época, ela recebia um salário de R$4.000, mas depois ficou sem essa renda. Pouco antes do seu falecimento, ela teve sua vida pessoal exposta ao sofrer ameaça de despejo do apartamento no qual vivia em Copacabana por morar em meio ao lixo, já que uma de suas filhas era acumuladora compulsiva. Marina, que sofria de Alzheimer, faleceu aos 90 anos, em setembro de 2021, vítima de uma infecção urinária e doença pulmonar. Nos anos 70 e 80, o cantor e compositor Nelson Ned fez sucesso mundialmente com seus boleros.
Portador de nanismo, o mineiro de voz potente triunfou em diversos países da América Latina e chegou a lotar por 2 dias seguidos o prestigiado Carnegie Hall em Nova York. Mas a partir de 1975, a carreira de Nelson sofreu um revés. Sofrendo com fortes dores de coluna, ele começou a usar muitos remédios prescritos, substâncias ilícitas e também bebia muito. Desde então, Nelson se viu cair no esquecimento. Além disso, sua fortuna foi se esvaindo rapidamente, dado seu estilo de vida. Ele faleceu pobre e esquecido pela mídia, vítima de complicações geradas por uma pneumonia, no dia 5 de janeiro de 2014, aos 66 anos. Você acha que eles poderiam ter administrado melhor suas fortunas? Qual é a sua opinião? Escreva nos comentários, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Você vai gostar muito. Até mais!